Tá gravando? Então bora. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente, tá? Como que você vai se preparar para a segunda fase. E vai ser algo bem prático mesmo. Eu vou abrir uma prova aqui com você e vou te mostrar como que funciona na prática a segunda fase da FUVEST e como você vai fazer para se preparar, tá? E a primeira fase, ela já mostrou uma tendência, né, que eu vou te mostrar aqui na segunda fase como que isso pode estar muito presente, tá? Então vamos começar falando rapidinho de o que esperar de literatura, essa parte de linguagens, e depois eu vou focar mais em exatas, né, que é o que eu trato mais, a parte de física, química e matemática, tá? O que acontece? Falando um pouquinho de literatura, a literatura na segunda fase é muito importante, tá? Ela acontece no primeiro dia. E o que acontece? Se você fez a prova no domingo, você viu que o que a gente temia aconteceu, que foi o seguinte: o livro Nebulosas não foi cobrado na primeira fase. O que isso mostra que tem uma grande tendência desse livro ser cobrado na segunda fase. E o que acontece? O livro Nebulosas é com certeza o livro mais difícil da lista. Então, como ele não foi cobrado na primeira fase, provavelmente vai estar lá na segunda fase, no primeiro dia. Um dos livros, né, que só estará esse ano, né, O Cristo Cigano, já foi cobrado bastante na primeira fase, né, O Cristo Cigano também foi cobrado, Balada de Amor ao Vento, então esses livros a gente sabe que a gente não vai ter na segunda fase. Então, uma atenção especial ao Nebulosas, tá, porque há uma grande chance dele estar presente ali na nossa segunda fase, tá. E a FUVEST também vai começar esse novo modelo de redação, tá. Daqui a pouco a gente vai falar da parte de exatas, só passando rapidinho a parte de humanas, tá. A parte de redação, agora vamos ter novos modelos de redação, mas qual que é a minha dica? Faça dissertação argumentativa. Por quê? Em dissertação nós sabemos como que é uma nota 50 na redação. Nós temos modelos, né? Não modelo pronto, tem nada a ver. Mas nós temos redações passadas que foram muito bem. Então nós conseguimos nos basear nessas redações para dizer, opa, a FUVEST valoriza isso, não gosta disso. Agora, como vão estar presentes outros gêneros, fica complicado a gente fazer essa análise, porque a gente nunca viu uma correção da banca da FUVEST. Então, assim, é um pouco arriscado. Já na próxima FUVEST, compense, né? Se você se sentir mais à vontade, por exemplo, falando de conto, com certeza vale a pena você escolher esse gênero. Porém, como essa vai ser a primeira vez, a gente não sabe como que a prova da FUVEST faz como que ela vai fazer essa correção, né? Exatamente desses novos gêneros, então eu escolheria mais para manter realmente fazendo a dissertação argumentativa, tá? E aí lembrando que você também vai ter português, a parte de gramática, tá? Gramática quase nem teve na primeira fase. Domingo nem teve praticamente, né? A parte de gramática. Mas vamos aqui para o foco do canal, né? Que é essa parte de exatas, né? Física, química e matemática. Como que a gente vai pegar isso aqui na segunda fase, tá? Eu já vou abrir a prova, mas um ponto que chamou muita atenção é que eu, quando estava fazendo a prova da FUVEST no domingo, eu até me assustei porque eu falei, cara, eu não tô vendo quase questões de física. Tanto que eu até me questionei, eu falei, meu, será que eu não pulei algumas folhas? Porque eu realmente não vi, mas depois eu percebi que realmente foram poucas questões nessa primeira fase, o que abre muita margem para a gente pensar, né, que nessa segunda fase ele vai cobrar mais pesado, justamente porque ele aliviou um pouco na primeira fase em relação às exatas, tá? Isso aqui não é regra, tá? Eu não tô falando assim, ó, eu tô afirmando isso. Porém, é uma tendência, assim, de que quando a primeira fase ela é muito complexa quando a FUVEST é muito complexa na primeira fase, na parte de humanas, geralmente há uma tendência, tá? De a segunda fase ser mais tranquila. Já quando a primeira fase é mais tranquila, tem uma tendência da segunda fase ser mais complexa que o normal, tá? Tem que é uma tendência, tá? Não coloque nos comentários, tá afirmando isso, mas nesse ano aconteceu dessa forma. É uma tendência, tá? Por isso que eu tô esclarecendo bem aqui. Então, o que acontece? Eu acredito de verdade que a FUVEST ela vai pegar alguns pontos assim bem aprofundados. A 2025, a fase 2025, ela já teve algumas questões difíceis, tá? Não foi uma prova tão difícil assim, segunda fase, porém já tinha umas questões um pouquinho mais capciosas. E eu vou abrir daqui a pouco a prova de matemática e química, você vê uma tendência que já estava presente, né, que esteve presente nessa prova e que eu acredito que eles vão enfatizar mais, tá? Então bora abrir aqui a prova, e eu escolhi propositalmente começar com física, tá? Depois eu vou tirar química e matemática para o final, você vai entender o porquê. Tá, quando a gente fala de física, física das três exatas, matemática, física e química, é com certeza a prova com padrão mais definido, ou seja, nós conseguimos cravar alguns temas específicos que caem bastante. Então aqui, por exemplo, você está vendo junto comigo a FUVEST segunda fase 2022, tá? Então começar aqui do começo, né, que é bom começar do começo.
Essa primeira questão, por exemplo, aqui, ó, ele fazia uma contextualização com biologia, então ele dava DDP, a diferença de potencial na membrana, né? Ali na segunda fase, perceba que você vai ter muito note a dot, tá? Porque são exercícios mais aprofundados, né? Então ele deu um angstrom, ele deu a carga de um íon monovalente, ele deu a massa desse íon e a aceleração da gravidade, tá? Então, aqui, por exemplo, é um exercício de cálculo de DDP e de força elétrica, né? Ele pede lá a razão Fe sobre Fg, módulo da força elétrica e da força gravitacional. Então, é um tema que a gente trabalha muito já, né? Então, vamos dar uma passadinha mais geral e depois a gente volta comentando algumas coisas mais específicas. Então, por exemplo, cálculo de DDP, campo elétrico uniforme, são assuntos que, cara, toda segunda fase tem. Tipo, são assuntos muito, muito importantes. Porém, esqueça que vai ser aquele modelo, tipo exercício de fixação. O que acontece? Muitas pessoas, elas acabam estudando física, com modelo de exercício de fixação. O que que é um exercício de fixação? O exercício de fixação é o seguinte: você sabe que potência é energia. Vamos por exemplo aqui, ó. Você sabe que potência é energia pelo intervalo de tempo. Aí você pega um exercício falando assim: sabendo que a energia cedida pela bomba foi de 1000 joules e o tempo disso foi de 60 segundos. Qual que é a potência? Você fala, pô, potência é energia pelo intervalo de tempo, então é só dividir. Isso aqui é um típico exercício de fixação. Esses exercícios de fixação, obviamente, são importantes no começo do teu estudo, porque você tá realmente aprendendo aquilo do começo. Porém, aqui não vai acontecer dessa forma, tá? Então você vai pegar um exercício de DDP, mas contextualizado de uma maneira que muito provavelmente você nunca viu na tua preparação. Pô, mas você nunca viu na minha preparação, como que eu faço isso? Justamente porque o ideal é que você vá construindo o teu raciocínio lógico e aí você consiga se virar com uma situação que você nunca viu. A segunda fase é perceber que é muito assim, você vai ter que aprender a se virar com situações que você nunca viu na tua sala de aula. Então, por isso que a parte teórica, você vai ter que dominar muito, tá? A parte teórica, você vai ter que ter um domínio muito grande justamente para resolver uma situação que você nunca tinha resolvido antes, tá? Então, bora lá. Descendo a prova, ó. Esse foi o primeiro, ó, primeira questão, envolvia DDP, uma contextualização ali um pouquinho com biologia, né? Falando, ó, processos celulares e tudo mais. Beleza. Essa segunda questão aqui é uma das questões, assim, não é uma questão complexa, assim, mas é uma questão muito legal que ela envolve ondulatória e a parte de gases, né, que nós estudamos lá na física. Então, por exemplo, você tem aquela boia, né, e você percebe que quando estiver passando uma crista, a boia sobe, e aí, automaticamente, aquele pistão de ar A, ele sobe. Se aquele pistão de ar A sobe, ele comprime o ar, ele aumenta a pressão, e daí a pressão desloca aquele pistãozinho lá em cima, de ar A sobre 10. Então, olha que interessante. Ele vai estar relacionando, ó. Ele deu o lambda da onda, né? O lambda é 5 metros. A distância entre duas cristas, né? A distância entre dois pontos mais altos ou entre os dois pontos mais baixos, isso é o lambda, né? Então ele me deu o lambda, que é 5. Ele me deu a velocidade da onda, v lambda f. Se ele me deu o comprimento de onda e a velocidade, consigo calcular o quê? A minha frequência, né? A frequência com que aquele pistão fica subindo e descendo, né? E aí o que acontece? Esse exercício é muito legal porque ele relaciona ondulatória com essa parte de gases. Vai ter uma parte que ele pergunta assim, se aquele pistão se deslocar uma distância x, eu não me lembro exatamente, aquele pistão de área A, quanto que vai se deslocar aquele pistãozinho menor de área A sobre 10, a fim de que a pressão se mantenha constante. Pô, se a temperatura é constante, se eu pressurizei aquela câmara, como que eu vou fazer para manter a pressão? Eu vou ter que deslocar aquele pistãozinho A sobre 10, o mesmo volume daquele pistão grandão que deslocou também. E assim eu mantenho o volume constante e a pressão fica constante. Então o que acontece? Aqui são dois temas: ondulatória e também a parte de gases em física. Porém, eu tenho certeza que, nós geralmente estudamos essas coisas bem separadas, né? A parte de termodinâmica. Aqui não é exatamente termodinâmica, né? Que é mais parte de gases mesmo. Mas essa parte e ondulatória é difícil de contextualizar. Já aqui, você vai contextualizar muito, tá? E ondulatória cai demais. Ondulatória, a equação fundamental da ondulatória cai demais. Aquela que usa a equação da a constante de Planck, né? E é igual a constante de Planck vezes F. Isso aqui cai demais também.
tá? Já relacionado muito com ondulatória. Alguns fenômenos mais específicos de ondulatória, como a parte de difração de ondas, isso aqui já não cai muito, tá? Experimento de Young já caiu na segunda fase, caiu acho que na 2023, mas não é tão comum, tá? E aí, quando são assuntos muito específicos de ondulatória, geralmente ele trabalha até com outras fórmulas. Então teve esse, por exemplo, teve um que foi de experimento de Young, que foi da segunda fase, no experimento de Young, só que pediu a distância entre duas franjas escuras, né? Se você já viu, você sabe que é franja escura. Só que nós não aprendemos a equação para calcular a distância de duas franjas escuras. Nós aprendemos a equação para calcular duas franjas claras. E aí, como é uma equação diferente, a prova te deu, e aí você teria que lidar justamente com isso. Ó. Você vai dar com uma fórmula que você nunca viu, e você vai ter que trabalhar com ela. Ele te dava lá no Note a Dot, porém todo o raciocínio que ia construir ia ser você. Então, por isso que, meu, segunda fase, não adianta você ficar se preparando com exercício de fixação, tá? Isso aqui não vai te ajudar muito. E se a gente descer, ó, então, cálculo de DDP, muito, muito, muito importante. Com certeza, como eu tive aquela primeira questão. A parte, ó, de ondulatória cai bastante. A parte de gases não cai tanto, tá? Não é tão, assim, frequente, tá? Caiu nessa prova, mas não é tão frequente, não. Aqui, espectro eletromagnético. Meu, isso daqui cai, mas numa tendência absurda. Ah lá, ó. De verdade, eu nem me lembrava que nessa questão ele dava aquela fórmula. Deixa eu ver se eu tenho em cima aqui. Não, minha imagem não tá pegando, não. Ah lá, note a dot, ó. E a energia E de um fóton relaciona-se com a sua frequência F por meio da relação E igual a H vezes F, naquela constante ali de Planck, tá? Então essa parte do espectro do espectro visível, né, cai bastante. A óptica mesmo, né, cai, mas não cai tanto, assim. Geralmente ele foca muito nesse espectro visível e ele joga um pouco mais para ondulatória, tá? Joga mais para ondulatória. Então, análise desse espectro eletromagnético, essa questão de ondulatória fica mais nisso mesmo, nessa parte mais inicial, tá? Interferência é muito importante que você saiba calcular, tá? Interferência por distância de caminho e tudo mais. Porém, essa análise de espectro eletromagnético com certeza é um dos assuntos mais importantes, tá? E ó, você fala assim, pô, mas você tá analisando a FUVEST 2022, sim, mas eu escolhi justamente essa, tá? Porque essa prova é uma das provas que melhor demonstra o modelo de segunda fase da FUVEST, tá? Então, um tema muito, muito importante mesmo, que você tem que dominar de uma maneira assim, ó, primaz. Ó, agora eu falei bonito. E agora, essa parte aqui, ó, a FUVEST também ela cobra uns temas que são muito comuns, por exemplo, queda livre, lançamento oblíquo. Porém, geralmente, nas provas, esses são os exercícios mais trabalhosos. Teve até um, não sei se é aqui. Não, não foi nessa. Teve um de lançamento oblíquo que, cara, que exercício complexo. Que ele dava uma mesa e sobre essa mesa tinha um plano inclinado. E aí, do alto do plano inclinado, que estava em cima de uma mesa, eu lançava um corpo de massa M, né? E ele perguntava aquilo. Porém, ele tinha orientado o meu eixo para baixo, né? Ele tinha orientado o meu eixo para baixo? Não, tinha orientado o meu eixo para cima. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente sabe, né? Quando você tá resolvendo exercícios de lançamento, né? Vertical, você pode escolher o sentido para cima, positivo, para baixo, positivo. Você escolhe qual que vai ser o sentido positivo, né? Porém, na segunda fase, tem que atentar muito a isso, tá? Por exemplo, ali, ó, se você perceber, tá me dando o eixo vertical Y para cima, tá? Então, o sentido positivo é para cima. Logo, a aceleração da gravidade, ela vai ter o sinal oposto, né? Justamente porque tá contra o sentido da trajetória, justamente com a velocidade e tudo mais. Então você tem que se atentar muito a isso, aos sentidos das forças, tá? Perdão, dos eixos, tá? Então, lançamento vertical você tem que dominar assim muito. Não é que o exercício ele vai te dar assim, ó, uma partícula caiu de um prédio de 80 metros, quanto tempo que ela vai demorar para cair no chão? Aí eu acho que vai dar 16 segundos, vai dar alguma coisa assim. Ele não vai cair esses exercícios. Por quê? Esse aqui é tipo exercício típico de fixação. Ele não vai cair isso. Mas você tem que dominar essa base em um nível muito bom. Por quê? No meio da tua resolução, você vai ter que calcular isso, tá? No meio da tua resolução. E aí vai dar uma contextualização bem diferente. Aqui, por exemplo, deixa eu ver essa questão.
Ó, no gráfico 1 lá, o primeiro em azul, ele deu o quê? Ele deu a tua queda, o seu deslocamento no eixo Y, né? A gente percebe então que as alturas vão diminuindo, e naquele momento 0,5 é o momento onde chega ao solo. E aí, se você perceber a velocidade no eixo Y, ela vai ficando cada vez mais negativa. Ela, né? Se eu pegar um módulo dela, ela vai aumentando, né? Justamente porque eu vou dando a aceleração, né? Eu vou aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Então, por isso que o módulo da velocidade vai crescendo. Mas como está no sentido oposto, vai ficando negativo, né? Cada vez mais negativo. E aí no ponto 0,5 é o momento onde a velocidade sai de -3 para 2 metros por segundo. E você percebe que o tempo ali, a variação de tempo de -3 metros por segundo até 2 metros por segundo, se você pegar naquele intervalo, a variação de tempo é praticamente nula. Por quê? Você fala, cara, mas por quê? Pelo seguinte, olha no gráfico 1. No gráfico 1, no ponto 0,5, é quando tem a colisão. Então, uma colisão que foi tão rápida, exemplo assim, ele soltou uma partícula, né, uma bola de borracha que ele fala ali, e naquele momento 0,5 teve a colisão. Então, ele fala assim, ó, considera a colisão com tempo desprezível, tá? Quicou já subiu de volta, com uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí, ela adquire sentido positivo, por quê? Ela estava caindo, indo no sentido oposto ao sentido positivo dos eixos, né? Aí ela caiu, quicou, foi lançada para cima, né? Aí ela começa a se deslocar no sentido positivo do eixo, por isso que a velocidade salta lá para o sentido positivo, tá? Então essa análise aqui é bem importante, tá? Então dominar esses conceitos aqui, isso daqui será de uma preciosidade para você que você não faz noção. De verdade, tá? Não é que você vai pegar assim, não vi exercício de queda livre estreitamente, tá? Exercício que ele vai pegar no ponto mais para baixo, tá? Ele fala assim, ó, calcule a força média da resistência do ar atuando sobre a bola. Opa! Olha esse ponto aqui, ó. Calcule a força média da resistência do ar atuando sobre a bola no instante inicial, entre o instante inicial e um instante imediatamente antes de atingir o solo pela primeira vez. Você vai falar, cara, mas como que eu vou saber força média, né? Como que eu posso saber isso? Qual que seria uma sacada aqui? Se você jogar na equação da queda livre, né, para você calcular a velocidade no instante exato onde ele cai, no instante exato, você vai perceber que a velocidade com que aquela bola de borracha chegou ao solo, vamos considerar o módulo dela, né, 3 metros por segundo, vai ser um pouco menor do que o valor que você vai chegar se você jogar na fórmula. Por quê? Aquela fórmula que a gente usa de sorvetão, por exemplo, ela não considera a resistência do ar, então a gente está considerando o vácuo, não tem nada intervindo. Então, se você fizesse a conta com ela, o módulo da tua velocidade ia ser maior do que 3. Aí você fala, putz, por que deu maior do que 3 e lá deu 3? Opa, então tive uma mudança na velocidade. Durante aquele intervalo de tempo, mudança de velocidade em um intervalo de tempo, você tem uma aceleração. Quem provoca a aceleração? Força, né? Força igual a massa vezes aceleração. Dizer que a força é resultante. Mas a ideia é de que qualquer força, ela provoca uma mudança na velocidade, né? Então, assim, olha o contexto, olha o raciocínio que você tem que ter. Então, a segunda fase vai ser muito isso. A segunda fase vai ser muito isso, tá? E antes, deixa eu ver a próxima questão, se tá bem esse modelo aqui. Não, essa questão aqui 5 ela foi mais aquele modelo. É, mais de jogar fórmula mesmo, né? Parece exercício de pêndulo, mas aqui vai pedir força elétrica, né? Ah, lá no item B, ó. Determina a razão Q ao quadrado sobre M, tá? Aqui são questões literais, essa primeira aqui, tá? O que é uma questão literal? Se você não sabe, questão literal, se prepara que você vai ver muito, tá? Teve uma na 2025, se você quiser, abre a FUVEST 2025, a questão 2 de física, eu não me lembro se é 2 ou a 3 de física, era uma questão de análise dimensional. Ele te dava uma fórmula lá mó estranha, que a gente nem estuda, uma fórmula nova, e ele pergunta assim, qual que é a unidade dessa constante? E como que você descobre a unidade da constante? Aí, aquele nosso estudo de análise dimensional, tá? Que é análise dimensional? É você calcular justamente quais serão as unidades de medidas de algumas constantes, de alguns valores ali, certo? Então, questão literal é uma questão onde não tem número. Por exemplo, tá chutando qualquer coisa. Vamos supor que eu jogo uma partícula em um campo elétrico uniforme e a força que atua sobre ela é dada por mg Qzão, que é a carga, dividido por d ao quadrado, raiz quadrada de alguma coisa ali.
Você percebeu que eu dei uma resposta tudo em função de G, de M, de carga elétrica, de campo elétrico. Eu não coloquei nenhum número. Então, questões literais são questões desse tipo, onde eu respondo algo em função de outras coisas. Então, é muito comum assim. Responda, por exemplo, assim, calcule a força elétrica em termos da constante, da carga e da distância entre as partículas, né? Então, essa é uma questão literal. Eu vou deixar aquilo que eu quero determinar em função de outros parâmetros, tá? Isso aqui é uma função, isso aqui é um exemplo de questão literal que cai muito, sabe aonde? Em gravitação. Anota aí, você vai estudar bastante gravitação, tá? Porque gravitação cai bastante e quando cai é puxado. Gravitação, assim, no meu ver, quando cai na segunda fase, é um dos exercícios, assim, mais difíceis, tá? Difícil porque para você responder errado é muito fácil. Para você distribuir uma força ali um pouquinho errada, e aí você chega num valor que aparentemente tá certo, mas na verdade tá tudo errado. Então anota aí que você vai estudar também bastante a parte de gravitação, tá? Sabendo que você vai ter muita questão literal, tá? Então, sabe, a força gravitacional entre planetas, entre dois corpos de massa m1 e m2, né? F igual a constante m1 vezes m2 sobre a distância ao quadrado. Então, você vai trabalhar só com isso aqui, basicamente, tá? Só que o ponto vai ser justamente você trabalhar com essas questões literais, tá? E até, falando, já que a gente falou um pouquinho de gravitação, tá? Quando fala de gravitação, é muito comum que a gente sempre trabalha só com dois corpos, né? M1 e M2 se atraindo com uma distância d entre os centros de massa. É assim que a gente faz, né? Porém, na segunda fase é muito comum que ele vai te dar o seguinte. Eu coloco dois corpos, exemplo, tem a massa e tem o Sol. Tem a massa e tem o Sol. Tem a Terra e tem o Sol. E entre os dois tem um satélite que está orbitando a Terra. Tá orbitando a Terra. E aí pergunta qual que é o módulo da força resultante, né, gravitacional, sobre aquele módulo ali que está rodeando a Terra em um determinado ponto, tá? Tem um ponto de Lagrange também, onde as forças se equivalem e tudo mais. Então, assim, meu, é um aprofundamento bem interessante, tá? Para a segunda fase. A gravitação vale muito a pena você dominar mesmo, domina a gravitação, tá? E se você quiser também, né, aproveitar que se você quiser dominar mesmo matemática, física, química na segunda fase e o link, né, do intensivo FUVEST segunda fase tá aqui embaixo, tá? Serão aulas ao vivo, tá? 6 aulas por semana ao vivo, onde eu vou trabalhar cada uma das matérias exatas, então física, matemática e química. E, tipo assim, um nível de aprofundamento muito grande, específico para a FUVEST, tá? Então nós vamos passar por um aprofundamento teórico, vamos trabalhar muito com a resolução de provas da FUVEST e também um dos pontos mais importantes, né? Eu vou te mostrar exatamente como você vai escrever suas respostas, tá? Porque não adianta você colocar só uma resposta correta. Na FUVEST você precisa saber escrever a tua resposta, tá? Se você pode chegar no resultado certo, mas se você não escrever da maneira correta, cara, você vai perder um ponto lascado, tá? Então é muito importante. Então o link para você entrar no intensivo FUVEST tá aqui embaixo, tá? Você entrando no grupo lá, eu vou te mandar mensagem, então daí a gente vai ver qual que seria a melhor estratégia para você, tá? Eu tenho certeza que com o intensivo FUVEST você vai arrebentar em física, química, matemática na segunda fase, tá? Também teremos aulas de literatura para a segunda fase, tá? Também teremos aulas de segunda fase, literatura. Então, assim, vai ser algo bem aprofundado mesmo, totalmente específico para a FUVEST, tá? Então, voltando aqui, física fica bem esse modelo, tá? Fica bem esse modelo. Então, como nós vimos, você dominar cálculo de DDP, de campo elétrico, força elétrica, ondulatória, você tem que comer com farinha esse tema aqui, ondulatória, você tem que dominar mesmo. E os temas clássicos de mecânica, tá? Temas clássicos de mecânica, colisões, lançamento oblíquo, todos esses temas aqui. Aí, eu falei até pra você, né, que eu ia responder primeiro, fazer física primeiro e depois química e matemática. Pelo seguinte, ó. Química e matemática, o que eu fiz com você aqui? Se você perceber, foi o seguinte, ó. Eu falei assim, pô, física, cai mais esses temas aqui e tudo mais, tá? E, surpreendentemente, eletrodinâmica não é muito comum na segunda fase, tá? Eletrodinâmica, leis de Kirchhoff, isso aqui acaba não sendo muito comum.
Então, física, você consegue ter alguns temas mais específicos. Agora, olha o que acontece com química. Por exemplo, essa questão foi uma das questões mais chatinhas da prova, que dava um processo muito doido de produção do café. E aí, ele te pedia os processos, né? Aí você pega assim, pô, então aqui eu posso usar tudo que eu aprendo lá em separação de substâncias, né? Separação de mistura. Sim, você usa essa ideia. Porém, vai ser contextualizado de uma forma que você não viu a separação de algumas coisas aqui. Você não estuda a separação de grãos descafeinados com solução D. Você não estuda esses processos. Então, química acontece algo que é o seguinte: a mistura de temas e muitas vezes cai em questões que a gente não consegue determinar exatamente qual tema que é aquele. Aqui, por exemplo, ó, ele dava a composição atmosférica da Terra e de Marte e teve uma pergunta que é o seguinte, é... Cadê? É, acho que é o item C mesmo. É o item C, ó. Olha, ó, vamos ler o item C aqui comigo. Deixa eu ver se eu não tô em cima. Não. O item C diz o seguinte, ó. Escreva a equação balanceada da reação de Sabatier, que a gente estuda lá em Química, considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte apresentada, explique com base nesse equilíbrio químico por que essa reação não seria indicada para gerar metano na Terra. Então você vai ter que usar uma contextualização assim, tipo, cara, por que que essa reação não é comum para gerar metano aqui na Terra, tá? Tá passando um carro aqui, eu acho que é o do carro de limpeza. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho para não ficar pegando barulho, tá? Beleza, então o carro da limpeza já passou. Então vamos lá. Então, por exemplo, aqui ó, ele tá perguntando por que aquela reação não é recomendada para gerar metano aqui na Terra. Então você tá vendo o que tá acontecendo? A gente não consegue cravar muito um tema específico, tá? Na segunda fase da FUVEST em Química, por exemplo, o que acontece? Teve uma pergunta, eu acho que já caiu esse modelo, acho que umas 4 vezes. Cai muito, muito. Que é o seguinte: ele te dá uma molécula que você vai usar para fazer uma filtração, tudo mais. E aí ele pergunta assim, qual que é o tamanho máximo das moléculas que vão permitir você filtrar, né? E aí, qual que é o tamanho mínimo, na verdade, né, que você consegue filtrar uma partícula ali. E aí a gente não estuda isso. Pô, como calcula a distância, o tamanho de uma molécula, né? E daí te dava alguns parâmetros lá, e no fim você ia cair numa questão de geometria. De geometria. Eu não me lembro exatamente o número dessa prova, né? Mas é uma dos últimos anos, dos últimos 5 anos você vai achar. Então, assim, pô, o cálculo de tamanho de molécula para conseguir ser filtrada por um determinado componente, um polímero, pô, isso daqui a gente não estuda. Então, como que você faz para resolver isso? E depois a questão estava relacionada, tinha um ponto lá de equilíbrio químico, de termoquímica. Você fala, cara, mas então como que eu faço? Não tem solução? Lógico que tem solução. É o seguinte, química, você vai ter que ser muito bom em relacionar tudo. Você vai ter que ser muito bom em relacionar tudo. Então você vai ter que ser capaz de relacionar lá teu processo de oxirredução com uma questão de termoquímica, com depois alguma reação ali orgânica gerando algum isômero ali de posição de cadeia. Você vai ter que conseguir relacionar tudo. Química tem muito isso, tá? Então, por exemplo, assim, se eu for classificar, por exemplo, uma reação, uma questão dessa daqui, ó, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar ali, ó, ele deu que é uma reação que libera 165 kJ. Pô, então tem termoquímica, mas tá falando de uma reação ali acho que é orgânica, né? Então temos reações orgânicas. Temos análise de parâmetros aí que a gente não estuda, então tem que analisar na hora mesmo. Logo, química você vai ter que dominar muito a parte teórica, tá? Dominar muito a parte teórica e ser capaz de pegar aqueles assuntos bem diferentes que você fez, aqueles assuntos bem diferentes que a gente estuda e relacionar. Isso aqui vai ter muito, tá? E aí, se a gente descer a prova aqui, deixa eu descer aqui, isso é a mesma coisa, ó. Algumas questões, eles trazem alguns gráficos pré-prontos, tá? Para depois ser preencher de acordo com o que ele mostra. Por exemplo, aqui, ó. Essa questão ele pedia para você construir a estrutura de Lewis para o dióxido de enxofre, um item bem tranquilo. Mas depois eu considero que a amostra de carvão contenha 1% de massa em enxofre. Ou seja, no item A, ele estava lá na parte de ligações químicas, estrutura de Lewis, e no item C ele está falando de cálculo estequiométrico. E dando a pureza de reagentes, né?
1% em massa de enxofre, né? Então, se ele deu um minério lá, você sabe que vai considerar só 1% da massa se for em relação ao enxofre. Então, assim, você vai relacionar muito isso, tá? Então, química, obviamente, tem uns assuntos mais gerais que são os pilares, né? Por exemplo, reações inorgânicas, termoquímica, equilíbrio químico, eletroquímica, reações orgânicas. Esses são os assuntos pilares, assim, que você vai trabalhar. Os pilares, porém, numa mesma questão, você vai sair de termoquímica, vai para equilíbrio químico, vai para reações orgânicas, vai para propriedades coligativas, facilmente numa mesma questão, justamente pelos itens, tá? Então, química, como que você faz para ir bem em química, de modo bem sucinto? Você vai ter que dominar muitos pontos principais: reações orgânicas, reações inorgânicas, eletroquímica, muito importante, termoquímica, cálculo estequiométrico pesado e também gases, tá? Gases não cai tanto assim, mas é importante porque não dá para perder a questão de gases, tá? Aqui, ó, falando de eletroquímica, ó. Eletroquímica, só que olha que doido. Ah, aqui que é o gases, ó. Por isso que eu falei, não cai tanto, mas cai. Aqui é uma questão de. Aqui você já viu muito, né? E se você já estudou bastante eletroquímica, você vê lá proteção catódica com gás. E aí, ó, é uma questão de eletroquímica, deu as semi-reações ali de redução, né, os potenciais, e também ele deu note a dot a constante universal dos gases. Você fala, caraca, é uma questão da tabela de potencial de redução junto com constante universal dos gases? Sim, é bem assim segunda fase, tá? Então você vai ter que contextualizar tudo o que você sabe. Aqui é uma questão que relaciona muito até com biologia, tá? Então, esses são os pilares principais. E matemática? Matemática tem uma peculiaridade também, ó. Exemplo aqui, vamos falar de matemática de a maneira mais habitual que a gente sabe, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa questão aqui a gente sabe que é uma questão dada por partes nessa função, né? Ali no intervalo de -2 a 2 eu tenho uma parábola com cavidade para cima, beleza. Depois dos pontos 2 até o 5, naquele intervalo tem uma função constante, f igual a 4. E depois do intervalo 5 a 9, a 5 a 9, eu tenho ali uma função crescente, né? Uma função de primeiro grau crescente. Aí você fala, beleza. E aí o item A fala o seguinte: apresente todos os intervalos onde a função é crescente, beleza, análise bem tranquila de gráfico. Determine os valores de f nos pontos menos 3,5, 7,5 e 8. Beleza, também bem clássico, né? Eu te dou alguns pontos ali, você determina o valor. Agora, olha o item C. Para cada valor de x pertencente ao intervalo de 0 a 9, considere um retângulo Rx com vértices nos pontos A, coordenadas x0, B, coordenadas 9, 0, C, coordenadas 9 e f de x, e D, coordenadas x e f de x. Escreva a expressão da área de R de x em função de x para o intervalo de 0 a 9. Então aqui já me deu um cálculo de área, ou seja, já entrou um pouco de geometria plana, tá? E esse exercício aqui, quando você for fazer ele, se você tentar, até uma dica, tenta fazer esse exercício, você vai perceber que vai chegar aparentemente numa contradição. Você vai falar, cara, mas não tem como formar um retângulo assim. Aí você vai ter que ter uma sacada bem interessante nesse exercício. Então, a mesma tendência, ó, a mesma tendência de química, começou num tema e relacionou com outro que, pô, tá pegando ali função e depois tá jogando no cálculo de área. Sim, é bem esse modelo que a FUVEST faz. Porém, aqui ainda está no modelo mais tradicional. Agora, saiba que você vai ver questões muito desse modelo. Ó. Por exemplo, nessa questão 1 aqui, ele te dá uma sequência dada pelo seguinte: T de n ela é dada por T de n menos 1 sobre 2, se T de n menos 1 for par, e 3Tn menos 1 mais 1, se o T de n menos 1 for ímpar. Para T igual a 1, para T1 igual a 22, determine o T4. Determine os valores possíveis de T1 para os quais T4 é igual a 10. Para T1 igual a 26, determine o T 2022. O que acontece? Você pode pensar isso daqui, daqui vai cair numa sequência, então possivelmente é uma PA, uma PG. Não, isso daqui não é uma PA nem uma PG. É uma sequência que não é nenhuma das coisas que a gente estudou. Então aqui como que você faz? Como você classifica esse tema aqui? Você fala, pô, é um tema de sequências, tá? Mas sequências que a gente estuda de fato, assim, no cerne da coisa, é PA e PG. Aqui não, aqui é uma sequência. Então o que você faz?
Sabe todo o raciocínio lógico que você desenvolveu ao longo do ano? Você vai aplicar nessa questão. E você vai ter que ser muito capaz de enxergar padrão, tá? Quando cair esse modelo de questão, e é muito provável que esteja na sua prova, por exemplo, lá. Sabendo que o item C, eu tô lendo o item C, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a imagem. Ó, o item C comigo. Para t igual a 1, perdão, para t1 igual a 26, ou seja, o primeiro termo da sequência igual a 26, determina o termo 2022. Você fala, cara, como que eu vou saber que 2022 ali? Aí você pensa, pô, eu tenho aquela sequência, né? Se o t de n-1 for par, se o t de n-1 for ímpar, beleza. Então a primeira coisa que você tem que pensar, quando ele pede questões assim, qual que é o termo 2022? E é muito comum que eles cobrem o termo de número igual da prova. Então, por exemplo, essa foi a FUVEST 2022. Então, ele iria cobrar se fosse esse ano, qual que é o termo 2026, tá? Porque a gente está em 2025, mas se lembra, é a FUVEST 2026, tá? O ano da FUVEST é sempre em relação ao ano que você vai entrar na faculdade, tá? Então, pelo amor de Deus, a gente não tá fazendo. Não é a FUVEST 2025, tá? A FUVEST 2025 foi ano passado. Daqui é a FUVEST 2026, tá? Que a gente tá fazendo. Então seria assim, qual que é o termo 2026? E aí você pensa, pô, obviamente ele sabe que eu não vou conseguir ficar fazendo 2026 temas, 2022 termos. Então como que eu vou fazer aqui? Em exercícios assim é muito comum que você faça o seguinte, você faz de 1 a 8 termos, seguindo aquela sequência ali, aquela condição que ele deu, se for ímpar, se for par. E aí você sempre chega no padrão. Aqui, por exemplo, eu não me lembro de cabeça como que é esse padrão, mas se eu não me engano, acho que cada 3 ou cada 5 elementos, cada 5 números, você fica repetindo. Então você pega 5 números, aí depois fica repetindo 5 números. Então vamos supor que fosse uma sequência de 5 termos que ficam se repetindo. Como que eu descobri o termo 2022? Você poderia pegar o 2022, dividir por 5. Não vai dar uma divisão exata. Perfeito. Vamos supor que eu tô. Ó, não vai colocar nos comentários, pô, o cara não sabe fazer divisão. Não é que eu obviamente, não tô fazendo aqui a conta, tô fazendo de cabeça, tá? Vamos então, você pega 2022 ali, divide por 5 e sobra 2. Sobrou o resto 2. Aí você fala, beleza, peguei 2022 e dividi por sequências de 5, porque sempre se repetem blocos de 5 e sobrou 2. O que que significa? Que dá algum número exato e sobra 2. Ou seja, você pega o segundo termo daquela sequência de 5 termos. Então vamos supor que fosse 9 nonos, seria 2 e 9 nonos. Então o termo 2022 seria 9 nonos. Você pegou vários blocos completos de 5 termos, e aí mais o segundo termo, que sobrou 2 na divisão ali, do bloco de 5 termos, tá? Você que talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Aqui só dando uma ideia bem geral dessas questões, tá? Mas o ponto é que o cerne que eu tô te dando é o seguinte, ó. Exercícios assim com esses termos gigantescos são muito comuns, tá? Então, matemática, obviamente, tem os temas que são os temas chave, assim, vamos falar, né? Por exemplo, função. Você tem que dominar a função de trás para frente, frente para trás, desde a função afim até funções trigonométricas, tá? Ah, e funções com aqueles parâmetros, né? F de x é igual a mais b vezes seno de parênteses, c vezes x mais d, fecha parênteses. Você tem que saber o que cada um daqueles termos faz, especificamente no gráfico, se faz uma translação para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, se muda o período, se diminui o período, o que que acontece com a amplitude. Você tem que dominar isso de trás a frente, frente para trás, tá? Todas as funções você tem que dominar. Geometria plana também. Geometria plana, na segunda fase, cai muito com função, tá? Cai muito com função. Então, aquela ideia, qual que vai ser a área máxima possível? Pô, falou que a área máxima, você vai relacionar com o gráfico de segundo grau, né? Que é o gráfico onde eu tenho um ponto de máximo, tá? E também tem uma tendência, que foi o que aconteceu no... Tudo bem, né? Que aquele simulado da FUVEST, o simulado oficial, não ajudou de nada o dia da prova, né? Se você fez o simulado da FUVEST e você fez a prova no domingo, você viu que não adiantou de nada aquele simulado. Porém, tinha uma questão lá no simulado, você se lembra? Depois você abre o simulado ali, ó, que era uma. Esqueci, como que era lá? É polígono de Euclides? Eu esqueci o nome que ele dava lá no simulado. E era um sólido bem estranho mesmo, daí ele pedia o volume, ele pedia. Acho que é cubo de Euclides, alguma coisa assim. Ele pedia o volume, o número de arestas e tudo mais. Essas imagens, assim, elas são um pouco Enem, né? Ali na questão do simulado era contar
número de arestas, né? Então não tinha muito segredo ali. E essa tendência aqui, isso aqui já apareceu na FUVEST 2022, que é essa questão que a gente tá vendo, tá? Então, essas questões também um pouco mais trabalhosas, de você gastar mais tempo mesmo fazendo a conta, isso daqui vai ser bem comum, tá? Então, a segunda fase, se ela seguir esse modelo que foi dessa questão, o que, que você pode esperar em matemática? Você vai pegar questões onde vai ser difícil você entender mesmo a resolução, você construir as equações que vão ser complexas, e outros exercícios vão ser trabalhosos, mas não vão ser necessariamente muito difíceis, tá? São muito trabalhosos. Agora, por exemplo, aqui, ó, outro tema fundamental, geometria analítica, tá? E quando eu falo de geometria analítica, principalmente disparado, circunferência, tá? Olha essa questão ali, ó. Ele dava uma circunferência com centro no ponto 0,3 e raio 2, e uma parábola y igual a x quadrado mais 1. Para a igual a menos 1, encontre o ponto em comum entre a circunferência e a parábola. Para a igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. Encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuem exatamente 3 pontos em comum. Ou seja, se você não dominar a equação de circunferência muito bem, a equação reduzida principalmente, tá? Você não sai desse exercício. E equação de circunferência é muito importante, né? Tanto na primeira fase, caiu na primeira fase, tava bem de boinha. E na segunda fase também, que é muito, muito importante, tá? Então, geometria plana domina tudo que você sabe, domina tudo. Função, você vai ter que dominar tudo. Ah, não gosto de logaritmo. Vai ter que dominar tudo de função, tá? E outra coisa também, desenvolver teu raciocínio lógico, de resolver uma situação que você nunca viu na tua vida. Aquela sequência ali mesmo, né? Aquela questão que a gente tinha feito lá do termo 2022. Você não estuda aquilo. Você vai resolver como? Pegando toda a lógica, todo o raciocínio lógico que você fez e trabalhando com aquilo, tá? Por isso que eu falo, tô falando bastante nesse vídeo e é para ficar bem enfatizado na tua mente, tá? Não adianta você ficar fazendo exercício de fixação. Então, exemplo, cai circunferência, beleza. Então, a equação reduzida de circunferência é essa daqui. Então, se uma circunferência tiver centro nesses pontos, nos pontos 2, 3 e raio 5, qual que é a equação da circunferência dela? Não, não adianta. Esses exercícios, eles são bons lá no início, para fixar. Porém, para resolver aqui, você tem que contextualizar bastante, tá? Então, esse é muito o modelo que a prova segue, tá? E eu escolhi justamente esse daqui por por trazer justamente essa ideia, sabe? Essa prova, né? Ela mostra é muita marca da segunda fase da FUVEST, tá? E aqui esse exercício que ele é bem legalzinho, que ele era um exercício que ele envolvia, esse aqui mesmo? Esse aqui envolvia situação problema e também análise combinatória. A análise combinatória é bem legal, tá? E até o que acontece, aproveitando isso daqui, esse exercício aqui de situação para problema, você sabe, ó, se você já estudou, que matrizes ajuda muito, né? Você entender bem matrizes, escalonamento, pode te ajudar muito na resolução de sistemas lineares, né? Sistemas lineares assim mais complexos, com vai 4 ou 5 incógnitas, você resolver no braço vai ficar muito complicado. O que que você faz? Você faz o escalonamento ali que você consegue resolver. Então, o que acontece? Matrizes em si, exemplo assim, calcule a matriz inversa, isso aqui não vai cair muito, tá? Isso aqui não cai mesmo na prova. Porém, você ter o domínio de conceitos de matrizes é importante para a resolução de alguns problemas, tá? É, por exemplo, sistema linear caiu também na Unicamp, caiu. Eu não sei se foi na Unicamp desse ano ou do ano passado, caiu na Unicamp também. E aqui em situações de problemas, você ter o domínio de sistemas lineares, que relaciona muito com matrizes, é bem importante, tá? Então, assim, por mais que o tema matrizes não caia em si, você dominar escalonamento, por exemplo, é um assunto que vai te ajudar muito com o sistema linear, tá? Então, também vale a pena você dar uma estudada, certo? Então, essa foi a nossa análise da nossa segunda fase, tá? Lembrando, primeiro dia, então, é português e redação para todo mundo, tá? Português e redação, não importa o curso que você vai fazer, desde letras até medicina. Todo mundo vai pegar português e redação no primeiro dia, junto com literatura. Segundo dia é onde você tem as específicas, tá? No total são 12 questões, tá? Então, se você tiver 3 disciplinas, por exemplo, engenharia é matemática, física e química. Se você vai ter 3 disciplinas e o total são 12 questões, então você terá 4 questões de cada disciplina. Ah, no meu caso é só matemática e física, minha segunda fase. Então,
você terá 6 questões de física e 6 questões de matemática. Mas o total é sempre 12, tá? Então é assim que você fica distribuído, certo? Lembrando, tá, que também tem aquela ideia, até um ponto que é importante, tá? Se você tá até esse momento do vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários, eu cheguei até aqui. Pra eu saber que, ó, você tá 40 minutos aqui aprendendo sobre a segunda fase, então você tá focado mesmo. O que acontece? Principalmente em física, tá? Isso aqui é só para quem ficou até esse momento do vídeo, ó. Pô, isso aqui é bem interessante que é o seguinte, ó. Tá vendo o item C, por exemplo? Em física acontece demais. O item C, você vai usar como base o que você já calculou no item B e o que você já calculou no item A. Então, principalmente em física, em matemática isso não é tão relacionado assim, mas física acontece muito isso. Você fez o item A, beleza. Quando você for fazer o item B, antes de você fazer o item B, pensa, calma aí, o que eu já descobri no item A? Ah, eu já descobri no item A isso. Agora no item B eu posso usar o que eu já calculei no item A para fazer o que eu peço, tá? O que o exercício está pedindo. Por quê? Os itens eles não são isolados, tá? Principalmente em física. Então, por exemplo, calcular o item C, fazer o item C, você pensa assim, pô, o que eu já calculei no item A? No item A já descobri isso. Vamos supor, já descobri a frequência da onda. Ah, no item B eu já descobri a amplitude da onda. Opa, então consigo descobrir qual que foi a variação lá no volume daquela câmara. Então, com esses dois conhecimentos que eu já peguei nos itens anteriores, eu posso calcular isso que ele pede no item C, tá? Esses itens são muito conectados, tá? Então, sempre que você for fazer o item B, pensa, pausa uns 20 segundos ali, 10 segundos e pensa, cara, o que eu calculei no item A? Eu descobri isso, então, opa, eu posso usar essa informação que eu acabei de calcular para me ajudar nisso. E no item C? O que eu descobri nos itens A e B? Isso que acontece demais em física, tá? E lembrando, tá? Se você quer realmente dominar, tipo assim, arrebentar matemática, física e química segunda fase, as inscrições, tá, para o intensivo FUVEST segunda fase estão abertas, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tenho certeza que, meu, a gente vai passar para o aprofundamento teórico. Nós vamos fazer muita resolução de segunda fase, tá? E vão ser aulas ao vivo, então você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, tá? No meio da resolução, pô, não entendi isso. Você não vai ficar, tipo, com a dúvida, pô, mas eu não entendi aquilo, ninguém me explicou, não. Você vai poder tirar suas dúvidas ao vivo também diretamente comigo, tá? Então o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, assim, não perca tempo já. Faça parte do Intensivo FUVEST. Se esse vídeo te ajudou também, não deixa de curtir, de compartilhar, tá? Para esse canal crescer cada vez mais. Certo? Então é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.